e eu percebia que em todos os lugares as pessoas falavam mundo para todos, escola para todos, saúde para todos, Ministério Público para todos. E eu, de fato, via que esses todos eram todos individuais. As pessoas pensam a palavra todos e a concepção do todos a partir dos seus repertórios particulares de diversidade. Então, se eu tenho como vizinho um imigrante boliviano, que eu gosto muito, os bolivianos entram no meu todos. Mas se meu vizinho boliviano é profundamente antipático, eu já briguei com ele por causa de vaga de carro, lixo que eu não gostei do lixo dele, bolivianos não entram mais no meu todos. E não é possível continuar construindo políticas públicas ignorando que nós temos todos um todos muito pequeno, diminuto, primitivo, tacanho, feio, retrógrado, ingênuo, bobo. E isso é desesperador. Isso é desesperador porque nós estamos o tempo todo falando de um conceito que necessariamente está em expansão. A inclusão, embora seja, na nossa concepção da Escola de Gente, um conceito muito fortemente construído, é preciso entendê-lo como conceito em expansão, porque as pessoas estão em expansão, o mundo está em expansão, as forças contrárias à inclusão também estão em expansão, e encontram formas muito sutis de destruir o que já foi conseguido, mesmo que as políticas tenham avançado e que as leis tenham avançado. Então, eu estou falando o tempo todo, e acho que essa manhã é auspiciosa por isso, porque essa manhã, primeiro, nos traz coerência. Eu queria parabenizar a PFDC pela coerência de fazer um evento com grande, ampla e diversificada oferta de acessibilidade física e na comunicação. Muitas vezes nós estamos em eventos do Ministério Público, da União, onde não há essa coerência. Então, acho que esse é um ponto importante, e isso, para mim, tem um sentido muito grande. E é auspiciosa porque eu notei pela fala do Rolando, do Aurélio e da mesa, que, na verdade, nós estamos com muita vontade de transformar. E que nós estamos incomodados com a nossa incompetência, embora não sejamos incompetentes, mas avançamos muito pouco. Quando nós comparamos o nosso avanço com o avanço tecnológico, por exemplo, é ridículo. A cada mês sai um celular novo. E nós estamos aqui ainda dizendo que os direitos humanos devem ser garantidos de forma integral, que não é possível escolher humanos e escolher direitos. E eu concordo que todo humano tem o mesmo valor e que o valor do ser humano não reside na sua quantidade de bocas, de umbigos, de pernas, de cabelos, pelo corpo. Quando você nasce humano, você nasce íntegro no seu valor humano e nada que lhe aconteça pode alterar esse valor humano. E por que eu acho que o conceito de inclusão é tratado de forma muito primitiva ainda? Porque ainda se acredita que inclusão é colocar para dentro quem está fora. E isso não é verdade. Porque se inclusão fosse colocar para dentro quem está fora, nós estaríamos partindo do princípio que dentro está ótimo. E dentro não está nada bom. E nessa medida, pessoas que classicamente são excluídas estão até em vantagem, porque sabem que estão no lugar de excluídas, enquanto que algumas pessoas que se sentem incluídas nem se dão conta de que também são excluídas, e muitas vezes excluídas com tamanha sofisticação e com tamanho carinho, que não dá nem para perceber, nem denunciar o quanto que a exclusão se dá. Então, inclusão, para mim, é uma proposta sistêmica, uma revolução sistêmica, totalmente ampla, infinita, sistemática, orgânica, para que nós, de fato, consigamos alterar todos os sistemas para que eles contemplem o quê? As pessoas que existem. Por isso, inclusão para a Escola de Gente é uma proposta de um exercício de ética com a sua própria espécie. É no campo do humano, como o Rolando falou, e não no campo do social, do econômico, do político, porque nós somos uma espécie que não gosta de alguns seres dessa espécie. Por alguma razão, nós hierarquizamos condições humanas, damos notas para as pessoas e decidimos quando elas vão entrar ou sair dos lugares com muita naturalidade. A Escola de Gente tem 12 anos, nós já sensibilizamos em dezenas de países da Europa, da África, da Oceania, da América Latina.
Sensibilizamos 410 mil pessoas para a causa da inclusão por meio de programas de rádio, fóruns, cursos de formação, palestras, apresentações de teatro. Só o nosso Teatro Acessível já foi visto por mais de 65 mil pessoas nesse país. Temos quase 10 mil horas de formação de jovens na perspectiva inclusiva. E somos tudo isso e ainda nos sentimos, de fato, bastante despreparados para dar conta dessa enorme missão, que é, na verdade, ter essa consciência de que crianças com deficiência em situação de pobreza são alvos muito frequentes da violação de direitos humanos no planeta. Eles enfrentam discriminação em dose dupla, compondo um universo populacional extremamente vulnerável, e é basicamente para mudar essa história que a Escola de Gente trabalha. Então, a Escola de Gente, em resumo, faz da comunicação sua estratégia, porque nós nascemos com a comunicação, nós somos basicamente jornalistas na sua formação inicial. Nós entendemos que a juventude é o principal agente de transformação do planeta, então participamos do Conselho Nacional de Juventude desde 2005, somos também habilitados como eleitores do CONANDA. Entendemos que os direitos humanos são nosso território e a infância é nosso principal público beneficiário. Formamos jovens para garantir direitos da criança e do adolescente. E como é que a gente faz isso? Eu até estava contando para o Rolando como é que a gente faz isso, depois falei, por isso que a gente está cansado. Porque a gente tem, assim, essa prática de trabalhar tanto na macropolítica quanto trabalhar nos territórios. Então, essa balança aí mostra que a Escola de Gente se esforça muito para transformar políticas e leis inclusivas em práticas cotidianas inclusivas em várias áreas que nós testamos, avaliamos, sistematizamos e disseminamos. Tudo que a Escola de Gente faz é absolutamente gratuito, porque nós entendemos que também, se você é uma ONG, você não tem que cobrar nada, porque a acessibilidade para nós, a inclusão, também está ligada nessa visão macro à gratuidade. Então, nós utilizamos, depois de tudo que nós experimentamos nos territórios, nas comunidades, nas favelas, em todo o Brasil, como força para legitimizar nossas ações junto ao Advocacy. Então, o tempo todo nós buscamos o equilíbrio entre a promoção e a experiência da inclusão. Ter a experiência da inclusão é tão raro, poucas vezes, de fato, mesmo com todos esses números, eu senti que a gente conseguia estar naquela chama da inclusão verdadeira, que é algo que é natural, não deveria passar pelo raciocínio, não deveria passar pela preocupação de cumprir leis. E aí, a ONU fala há tantos anos disso, né, que a gente tem que passar da fase de conscientização para a fase de ação. Isso é muito difícil. Mas nós acreditamos fortemente que, entrando um pouco mais agora no tema desse seminário, que não há como ter trabalho inclusivo sem educação inclusiva. Não há como manter crianças e adolescentes em espaços educacionais segregados e querer que um dia, como mágica, com estalar de dedos, eles virem excelentes profissionais. Isso jamais acontecerá. Se a gente continua fazendo isso, a gente está brincando com os direitos humanos, a gente está sendo muito perverso, porque isso jamais acontecerá. Eu aprendi com a Eugênia Augusta que o sentido de educação inclusiva, aprendi com a Maria Tereza Mantuão o sentido de educação inclusiva, e eu entendo fortemente que o direito à educação, como a Eugênia me ensinou, é um direito da criança e não da família. E o direito previsto na Constituição dessa criança estudar é na escola, junto com seus vizinhos, com seus irmãos, com seus amigos, na sua comunidade, obviamente, claramente, com todos os apoios necessários e fundamentais para que haja uma efetiva inclusão. A Escola de Gente, então, entende que sem educação inclusiva não há trabalho inclusivo. E ela se utiliza, basicamente, hoje, de ações culturais para promover essa relação, fortalecer esse link. Por que a cultura? Quem vocês seriam, usando uma frase que não é minha, uma frase do Naziberto Lopes, mexendo um pouco na frase dele, mas quem vocês seriam, quem nós seríamos se nunca tivéssemos lido um livro, se nunca tivéssemos tido acesso a uma peça de teatro, a um filme, se nunca tivéssemos tido
tivéssemos produzido alguma informação, alguma cultura, um saber que é nosso, que é cultural, da forma mais ampla, entendendo cultura aqui, quem nós seríamos? A gente, então, usa a cultura como um instrumento para fazer esse link, para fazer essa estratégia. Eu acho que é bem equivocado, viu? Eu acho, Aurélia e Eugênia, assim, que nós temos um problema sério no Brasil na área da responsabilidade social, porque, ao mesmo tempo que as empresas colocam todas as suas dificuldades reais, na maioria das vezes, de cumprimento da lei de cotas, essas mesmas empresas investem fortemente em apoio a uma educação não inclusiva, uma educação que discrimina, que segrega, que é sexista, que não quer ninguém, que não quer o filho do presidiário, que não quer a filha do imigrante, que não quer ninguém, mas diz que só não quer a criança com deficiência. Então, nós temos hoje, eu entendo que é um problema muito sério, que deveria, talvez, ser abraçado numa outra discussão com o Ministério Público, que é como você quer que as cotas sejam cumpridas e você quer que cada vez mais pessoas estejam preparadas, pessoas com deficiência, para integrar o mercado de trabalho, se você continua apoiando projetos de formação de juventude, projetos de educação que segregam quem tem deficiência. Então, essa conta não vai fechar nunca, isso não vai dar certo, a gente vai continuar brincando de fazer inclusão. Pode passar. Bom, o teatro acessível, então, nós temos uma atuação cada vez mais forte na área de cultura. A deputada Rosinha da Teval está aqui conosco, ela é uma dos 4 deputados que assinou o nosso projeto de lei para a criação do Dia Nacional do Teatro Acessível, né? Foi um movimento liderado no Congresso pelo João Willis, com apoio irrestrito da Jandira Fegali, da Mária Gabrilli e da Rosinha. E esse Dia Nacional do Teatro Acessível é uma pegadinha, na verdade, né? A gente contou lá no dia para a ministra Marta Suplicy, quando ela foi, pela primeira vez, o PL ainda não foi para o Senado, mas a gente comemorou no passado, dia 9 de setembro, esse Dia Nacional. E aí a gente falou, ministra, é uma pegadinha. O dia 19 de setembro, que a gente está instituindo como Dia Nacional do Teatro Acessível, é o próprio dia do teatro. Mas a gente quer que todo teatro seja acessível. Então, ela falou, que interessante, também não podia mais voltar atrás, né? Que foi uma grande articulação. Mas a verdade, assim, o teatro acessível é uma campanha de responsabilização mútua. A gente não acha que as pessoas com deficiência são vítimas e que as pessoas sem deficiência são algozes. Nós todos somos responsáveis, com maior ou menor incidência, nesse mundo excludente que nós construímos, e é preciso, de algum modo, que juntos assumamos responsabilidades, e para isso é preciso, lógico, que haja acessibilidade para mais participação de pessoas com deficiência, para que a gente promova uma cultura que não discrimine. Arte, prazer e direitos, porque eu também acho que é um maior tesão cumprir boas leis. Então, isso é um prazer enorme, cumprir boas leis. Também aprendi isso com a Eugênia. Bom, mas o que a escola de gente faz? Eu tenho um grande receio de um dia a gente morrer, lógico que a gente vai morrer, mas um dia a gente morre assim, e aí perguntam, mas o que a escola de gente fez? O que de fato vocês fizeram? Isso é um exercício muito grande de tentar entender e decifrar qual é a nossa contribuição para esse país, aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que uma das melhores definições do que a gente faz é que a escola de gente promove e registra uma das histórias mais desconhecidas entre todas as histórias desse planeta, que é a história da comunicação entre pessoas com e sem deficiência. Pessoas com e sem deficiência, principalmente com deficiência, pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas que são surdas, cegas, não há comunicação. Pessoas com deficiência intelectual, nós pensamos que há comunicação, não há. Essa comunicação não foi promovida ainda. Então, o que a escola de gente faz, basicamente, é fazer com que essa comunicação exista. Para quê? Para que pessoas com deficiência tenham acesso ao saber maravilhoso de pessoas sem deficiência? Jamais. Ha. Se fosse no Facebook, eu botaria. Mas essa proposta de uma comunicação entre pessoas com e sem deficiência é uma proposta de sustentabilidade.
Não é para que pessoas com deficiência aprendam o que os outros construíram, muitas vezes excluindo pessoas com deficiência do processo. É para que pessoas com deficiência possam expressar os seus saberes e as suas perspectivas e seus modos de vida e as suas contribuições que ainda não foram dadas, ou se foram dadas de forma precária, de forma ingênua, primitiva. Desculpem repetir os adjetivos, mas são os que me vêm. Então, por exemplo, essa jovem, essa foto foi tirada em 2004, 2005, durante um projeto realizado em parceria com a SDH. É uma jovem do Maranhão, que tem uma sequela por conta de uma falta de oxigênio na hora do parto, né? E ela participou da nossa oficina. E será que essa menina tem o mesmo valor para a nação de que uma menina que não é assim? Será que uma criança com síndrome de Down, será que uma criança com uma mancha cabeluda na cara, será que uma criança que tem uma meleca escorrendo é considerada de igual valor para a nação? Não é considerada de igual valor para a nação. Se tem uma escola pública maravilhosa, uma escola particular maravilhosa, com apenas uma vaga e duas crianças concorrendo a essa vaga, e uma é muito inteligente e a outra... Essa menina, que também, não estou falando que ela não é inteligente, mas aparentemente você acha que ela, no mínimo, vai causar um estranhamento, a vaga não será dela, porque a impressão que se tem é que ela não vai retribuir para a nação aquilo que a nação está oferecendo para ela, que é uma outra distorção na área dos direitos. Nós adultos adoramos olhar para uma criança e já pensar no que ela vai dar em troca para a gente, seja essa criança uma filha, um sobrinho, uma criança que você vê. Então, nós somos cercados de distorções, que, obviamente, no mercado de trabalho explodem. Então, as empresas, na verdade, eu acho que o MPT, ele lida com uma área de extrema relevância, porque toda essa conjuntura mal ajambrada de construção, que nós somos cúmplices e reféns desse processo, ela explode na entrada do mercado de trabalho, porque é uma formação inteira, uma pessoa com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos de mercado de trabalho, aí é o caos. Então, as empresas recebem no colo um caos acumulado pela ausência de oferta de educação inclusiva, de cultura inclusiva, e de formas de participação efetivas. E, em relação à deficiência intelectual, eu fico assim bastante impressionada como a gente ama o nosso cérebro, né? Todo mundo aqui é apaixonado pelo seu próprio cérebro, né? Porque a gente ganha dinheiro com o cérebro, tem uma ideia boa, os outros gostam, né? Faz uma fala bonita, tudo por conta do cérebro. A gente ama o nosso cérebro e nele acaba residindo o nosso valor humano, o que é também uma grande distorção. Nas nossas oficinas inclusivas, que a gente já fez mais de 400 em vários países, desde economistas do Banco Mundial a jovens no interior de uma cidade pequena da Argentina, tem uma hora que a gente pergunta, vocês são gente? Alguns ficam na dúvida, mas aí a gente caminha e tudo e pergunta, como é que você sabe que você é gente? A gente acaba deduzindo, é gente porque é filho de gente, é ser humano porque é filho de ser humano, etc e tal. Mas o que é que se eu tirar de você, você fica menos gente? E aí não importa o grau cultural, não importa nada, a pessoa responde, a minha inteligência. E se eu coloco na inteligência o meu valor, eu coloco no outro extremo pessoas que têm um cérebro que eu considero com menos valor. Por isso que no mercado de trabalho, até onde eu sei, posso estar errada, o grupo de pessoas menos incluídas pelas cotas ou sem as cotas são as pessoas com deficiência intelectual. Até porque diante da deficiência intelectual não há uma órtese, uma prótese, uma acessibilidade, um fone, uma libras, uma tela a você e a pessoa, num cérebro que considera melhor do que aquele com quem você está lidando. Eu acho isso abusivo, porque isso aí é um outdoor que foi colocado na Avenida das Américas, na Barra, de uma escola particular, tentando conseguir anúncio, alunos, né? E ela botava, eu apaguei o nome da escola, mas ela usava aquela frase também ridícula de Descartes, penso logo existe, que também não é mais para o nosso tempo, porque também é anti-inclusivo, você existe independentemente de pensar.
E ela coloca isso assim, aqui você, quem pensa, cresce e aparece. Eu acho tudo isso abusivo. Eu acho isso abusivo, abusivo, abusivo. Uma escola particular, para mim, é um chamamento totalmente anti-inclusivo, contraproducente, etc. e tal.